Um deslizamento em um condomínio deixou 11 apartamentos interditados e pelo menos 35 pessoas tiveram que deixar suas casas. 2 homens perderam a vida depois que o carro caiu dentro de um rio em decorrência do temporal. Moradores que vivem às margens de um outro rio se preparam para também ter que deixar suas casas a qualquer momento. Nossas equipes estão acompanhando todas as consequências das fortes chuvas que atingem Santa Catarina e vamos trazer todas as informações nesta edição para você. Boa tarde. Inclusive, vamos ao vivo até a Defesa Civil para saber quais são os trabalhos que estão sendo realizados nesse momento para atender a população e também o que dizem as imagens de satélite, o que elas estão indicando para as próximas horas no estado. Vamos falar também da campanha Maio Amarelo da Polícia Rodoviária Federal, que tem como objetivo diminuir o número de acidentes nas estradas. Esses são só alguns destaques do SC Acontece, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, a chuva que dura quase 48 horas no estado vem acumulando estragos e situações muito complicadas em vários pontos diferentes e regiões também. 2 homens perderam a vida. No sul do estado, o rio subiu depressa no município de Maracajá. Os moradores que vivem às margens deste rio já se preparam para ter que deixar suas casas a qualquer momento. Já preparei meus móveis, levantei tudo. E estou pegando as coisas e vou para casa da minha filha do Verdinho, né? Eu tenho que estar preparado nessa hora. Em Braço do Norte, 4 crianças e 2 professoras precisaram ser resgatadas de uma creche após a rua ficar alagada nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar retirou todos do local com a ajuda de um caminhão da corporação. Ninguém ficou ferido. Em Pedras Grandes, ainda no sul do estado, uma ponte precisou ser interditada após o rio transbordar. Em Tubarão, o grande volume de chuva deixou várias regiões completamente alagadas. Teve morador que usou caiaque para conseguir sair de casa. Um bote do Corpo de Bombeiros fez o resgate de várias famílias que ficaram ilhadas. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, 2 homens, um de 60 e outro de 45 anos, morreram depois que o carro em que estavam caiu dentro de um rio. Segundo a Defesa Civil da região, o caso está relacionado às fortes chuvas. A cidade teve outros prejuízos também por causa dos grandes volumes de água. Em Santo Amaro da Imperatriz, região da Grande Florianópolis, um grupo de 4 trabalhadores rurais precisou ser resgatado nesta terça-feira. Eles trabalhavam na lavoura e, como a água da chuva subiu rápido, o nível do rio que corta a propriedade ficou acima do normal e cobriu a única ponte de acesso. Eles ficaram ilhados por mais de 12 horas. Ninguém se feriu. A Defesa Civil de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, apontou que 30 famílias, que totalizam 87 pessoas, estão desabrigadas por conta das fortes chuvas que atingem a região. Em Tubarão, no sul do estado, o prefeito Juarez Ponticelli decretou situação de emergência e determinou que o comércio fosse fechado ao meio-dia. Apenas supermercados, padarias, hotéis, farmácias e restaurantes que são considerados serviços essenciais é que podem funcionar. Ruas foram alagadas e há 70 famílias desalojadas que foram abrigadas em locais determinados pela prefeitura na catedral da cidade. Enquanto isso, no rio, o rio Tubarão, que chegou a 5 metros de altura, o nível de emergência é acionado, mas a medição já aponta 5 metros e 40 centímetros e os trabalhos continuam e o alerta também continua por lá. Para falar mais sobre os problemas provocados pela chuva, a gente vai ao vivo até a Central da Defesa Civil em Santa Catarina. A repórter Graziano Biali está por lá para falar para a gente como está sendo feito os trabalhos aí na Central da Defesa Civil, né, Grazi? Boa tarde. Boa tarde para você, Karen. Boa tarde a todos. Olha, uma situação bem complicada em várias regiões do estado. Como você já mostrou, né, a cidade de Tubarão está em situação de emergência, uma das mais problemáticas. A gente já tem conversado aqui com o pessoal da Defesa Civil. Inclusive, uma sala de situação está formada desde ontem, já justamente para acompanhar toda essa situação. E quem vai explicar melhor para a gente os trabalhos que está sendo realizado é o Rodrigo Neri, que é o gerente de operações da Defesa Civil aqui de Santa Catarina. Boa tarde, Rodrigo. Está complicado? Quais são as regiões mais afetadas pelas chuvas que não cessam já há quase 48 horas, né? Boa tarde. Boa tarde. De fato, né, nós temos registrado chuvas aí com mais de 150, chegando a 200 milímetros em algumas cidades.
né? Isso tem causado interrupção parcial e até total de algumas rodovias, de algumas áreas de trânsito, né? Que a gente pede a atenção de todos. Também temos registros pontuais de deslizamento, mas realmente as regiões que estão mais críticas é a região do litoral sul do estado, que tem apresentado problemas de inundação ali na bacia do Rio Tubarão, principalmente. A situação em Araranguá, já com o intervalo dessas chuvas, ele tem diminuído, mas tem preocupação, né, com a possível continuidade dessas chuvas. Algumas situações de deslizamento também pontual, mas a sala de situação aqui montada justamente é para acompanhar a chegada dessas informações, né, e também preparar as equipes que já estão de prontidão, né, do Estado, Secretaria de Assistência Humanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, para que façam o apoio aos municípios. Até porque as defesas civis e os municípios precisam também estar bem munidas para poderem fazer a sua atuação lá. E daqui a pouquinho, então, o Rodrigo Neri vai continuar aqui com a gente vai buscar ainda mais informações para a gente voltar a conversar, então, Karim, e trazer mais atualizações sobre essa situação aqui em Santa Catarina. Ok, Grazi, obrigada. Inclusive, tem mais uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Segura aí que daqui a pouquinho eu volto, porque eu vou agora acompanhar junto com vocês aí que estão nos acompanhando aqui na TV Barriga Verde os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. As próximas horas ainda serão de tempo instável e com chuva em todas as regiões. Isso por causa do ciclone extratropical próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que está associado a uma frente fria no sudeste do Brasil. Tem alerta também para a questão vento. Do sudoeste ao sul, ele deve ser de moderado a forte, com rajadas de 50 a 90 km por hora e mais intenso no litoral e áreas próximas. Temperaturas assim: Florianópolis com máxima de 20 graus, no sul do estado, Criciúma com máxima que não passa dos 16, no norte catarinense, Joinville com máxima de 22 e Chapecó, no oeste do estado, a máxima não deve passar dos 13 graus. Amanhã, quinta-feira, ainda amanhece com mais nuvens e chuva isolada, principalmente pelo litoral sul e Grande Florianópolis. Mas aí, ao longo do dia, o ciclone vai se afastando para o mar e o sol volta a aparecer aos poucos. O vento ainda permanece mais forte pelo sudoeste e sul, com rajadas de 60 a 90 km por hora. As temperaturas vão começar a entrar em declínio por causa da entrada de uma massa de ar seco e frio. Florianópolis tem mínima prevista de 16 e máxima de 23 graus. Criciúma, no sul do estado, mínima de 10 graus e máxima que não passa dos 19. Joinville, no norte catarinense, mínima de 18, máxima de 24. E em Chapecó, no oeste, mínima de 14 e máxima de 18 graus. Quero aproveitar para voltar a falar com a Grazi Bialy, que está lá na Defesa Civil. Grazi, a previsão do tempo aqui já deixou tudo explicadinho, agora a chuva aos poucos vai perder intensidade e vai entrar amanhã uma massa de ar seco e frio. Eu queria que você trouxesse para a gente a informação direta aí da Defesa Civil. Qual é a intensidade dessa massa de ar seco e frio que está chegando? As temperaturas vão cair significativamente? Bom, para eu responder isso, claro, eu vou conversar novamente aqui com o Rodrigo Neri, que a gente estava aqui mostrando a previsão do tempo, Rodrigo, e está trazendo aí essa questão de um ciclone extratropical e tem uma massa polar aí, um frio que está vindo. Esse frio vai ajudar, né? A chuva de fato vai parar e vai vir muito frio pela frente? Não, o frio não é o esperado, né? Muito frio, até porque nós estamos na época de outono, então essas variações de temperatura são normais para a estação. O que realmente preocupa a Defesa Civil, né, a questão de emissão de avisos e alertas para ocorrência de desastre, é a formação desse ciclone, a atuação desse ciclone extratropical, porque ele traz umidade, né, através de chuvas, aumento de rajadas de ventos, então a gente pode ter situações aí com destelhamento, queda de árvores, né, algumas situações nesse sentido, e também a questão do mar, bastante agitado, né? A gente está agora entrando com a pesca da tainha, então pequenas embarcações estarem atentas, né, aos avisos da Marinha e essa situação para evitar danos. Então, a nossa preocupação é com os avisos que permanecem vigentes até amanhã à tarde, né, para a situação de mar agitado, vendavais, chuva volumosa e persistente.
Bom, nessa situação, quais são as orientações, né? Porque a gente sabe que a chuva ainda pode voltar, né? Tendo esse frio não tão intenso, mas mesmo assim ele já vai se fazer presente. Tendo também essa questão do ciclone extratropical, enfim. Nosso estado já é, de fato, né, conhecido por termos esse clima meio complicado de lidar, né? Quais são as recomendações para as pessoas que estão em casa, até para que elas fiquem em segurança? Muito importante chamar a população para participar da gestão do desastre, né? O Estado, os municípios, eles têm o seu papel em oferecer abrigos, em cuidar da população, em emitir aviso, mas é importante que a população também adote o seu papel. Não transite em áreas alagadas, não transite sobre pontes, né, pode ser um fiozinho de água, né, mas embaixo daquela ponte a gente não sabe que condição que está aquela ponte e abaixo dela tem um rio com correnteza, né, evitem sair se não conhecem, se puderem cancelar compromisso, especialmente para aviso, então tem que estar atento aos avisos, alertas da Defesa Civil do Estado, aos outros canais de comunicação, como as previsões meteorológicas, né, que até os canais de comunicação providenciam, e estar atento aos avisos da Defesa Civil através do SMS. A pessoa que ainda não tem o seu cadastro pode realizar enviando o número do seu CEP para 40199, onde ele vai receber os alertas da Defesa Civil para aquela região cadastrada. Tá certo, então, aqui o Rodrigo Neri, né, gerente de operações da Defesa Civil. A sala de situação continua montada aqui para acompanhar tudo isso que vem acontecendo pelo Estado e, com certeza, agir, né, preventivamente. Então, a gente conta também com a colaboração de todos que nos acompanham, né, Karen? Eu volto com você. É isso sim, Grazi. Obrigada ao Rodrigo. Inclusive, como o Rodrigo mencionou, esse alerta de condição de chuva mais forte, ele ainda permanece até amanhã. Com o solo encharcado, muitas coisas podem acontecer, então é preciso ficar atento. De ontem para hoje, a gente já vinha avisando que precisava de muita atenção, que poderiam acontecer novos deslizamentos e por aí vai. E foi o que aconteceu, inclusive, aqui em Florianópolis. Mais de 30 pessoas tiveram que sair das suas casas depois que um barranco deslizou e comprometeu a estrutura de um prédio, isso no norte da ilha. O deslizamento foi por volta das 7h45 da manhã, segundo os moradores. O solo encharcado por conta da chuva constante de ontem e durante a madrugada cedeu e veio abaixo com muita lama e algumas pedras. Faz uns 30 dias que meu zelador limpou tudo, tirou todas as árvores para não enraizar, porque o síndico anterior me orientou que essa manutenção tem que ser feita para justamente não acontecer o que aconteceu. Se tivesse perigo de cair na época que ele fez a manutenção, teria caído com ele, se tivesse alguma coisa solta. E então, isso é a conclusão que a gente tira, é que estava tudo perfeito. E agora aconteceu esse incidente todo aqui no condomínio. Esse condomínio fica em Canajurê, no norte da ilha de Santa Catarina, e tem 2 blocos. Somente o de trás foi afetado pelo deslizamento. Dos 25 apartamentos, 11 foram evacuados e 35 pessoas deixaram as casas por segurança. O Gustavo acaba de acordar já com essa notícia. Na verdade, o Gustavo já está com a mala pronta, teve que sair do seu apartamento por conta desse deslizamento. Sim, acho que todo mundo foi pego de supetão aí, ninguém espera uma coisa dessa, né? Alguns carros ficaram presos lá, é o caso do nosso, né? Nosso carro não tem como sair. Aí, por sorte, o meu genro tinha acabado de sair com a minha filha para a escola, então o carro dele está aqui. A gente vai tentar achar um lugar para ficar, mas graças a Deus está todo mundo bem, né? O local foi isolado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para evitar qualquer risco de novos acidentes, enquanto o engenheiro e também peritos realizam uma avaliação técnica da estrutura e aí definem se será necessário evacuar o restante da área do condomínio. Não houve movimentação nenhuma, aparentemente, porém o nosso perito está fazendo uma avaliação em toda essa estrutura que envolve esse bloco, inclusive a área principal do condomínio está interditada, né, até dificultando acesso, se necessário for, à deficiente físico. Né? O acesso principal do prédio está interrompido, já que toda a terra deslizou sobre a pista. Carros ficaram presos na garagem e outros não podem entrar. O laudo com avaliação sobre as causas e o que poderá ser feito deve ser concluído pela Defesa Civil em 30 dias. Desde ontem, a chuva vem causando estragos em Florianópolis. Um outro deslizamento atingiu 2 casas na capital. 2 famílias precisaram sair de casa. O local está interditado pela Defesa Civil. Vou fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente traz mais informações sobre a chuva no estado. Até já!